Agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez na Poli. O professor já chamou a atenção, eu fiz o meu doutorado aqui na Poli com o professor João Amato. É uma escola que eu tenho bastante respeito, consideração, e ao professor João Amato, meu orientador. Então, estou bastante contente de estar aqui participando desse seminário. É a segunda vez que eu participo. Eu não tenho certeza se foi no primeiro ou no segundo em que eu fui palestrante. Talvez tenha... 2008. Foi em 2008, né? Então, eu trouxe aqui uma apresentação e procurei resgatar, digamos assim, trazer novamente um pouco da primeira apresentação que a gente fez, em que a gente procura discutir propriedade industrial, marcas, patentes, no contexto das pequenas e médias empresas, que é o nosso foco. Então, mais uma vez, professor, obrigado pela oportunidade da discussão. A parte da manhã foi muito rica, muito importante. Eu tive já a oportunidade de falar com o professor. Para a gente que trabalha com política pública, existe muitas questões importantes e interessantes que merecem ser, pelo menos, discutidas. A gente que está envolvido com política pública, realmente foi bom, foi muito bom, diria. Bom, então, o meu papel hoje aqui é discutir um pouco os serviços de apoio às pequenas e médias empresas e a experiência de um serviço chamado INPI Negócio. Eu tenho um pouco mais de tempo, então vai ser um pouco melhor, porque eu vou conseguir resgatar um pouco da apresentação que a gente fez inicialmente. Então, em 2008, quando a gente fez uma apresentação aqui, eu trouxe, na ocasião, a dificuldade de se organizarem serviços públicos para esse segmento, para as pequenas e médias empresas, na área de propriedade intelectual, na área de propriedade industrial em particular. Não é fácil acessar essas empresas, não é fácil desenvolver serviços que realmente sejam serviços que agreguem valor verdadeiro para essas empresas. Há um desafio em relação a isso. E um dado interessante é que ele não é um desafio só para o Brasil, só do INPI, ele é um desafio mundial. Existe um programa na Organização Mundial de Propriedade Intelectual para fazer, para cooperar, para aprender como é que se faz política pública para esse segmento. Então, isso aqui ele faz parte um pouco daquela discussão, e é uma continuação, né, daquela discussão que a gente apresentou naquela ocasião, que é uma tentativa de desenvolver serviço para esse grupo, né, para as pequenas e médias empresas. E esse serviço foi um piloto, o INPI Negócios. Tá? Eu vou apresentar aqui rapidamente, acho que tenho que orientar para cá. Né? Certo. Muito bem. Então, ele é um serviço público, isso que INPI Negócio é um serviço público. Né? Rapidamente, INPI é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ele é um órgão da administração direta, né, do governo federal. Ele é o responsável pela concessão de marcas, patentes, desenhos industriais no Brasil. Né? Ele é o escritório de propriedade industrial do Brasil. Todos os países têm os seus escritórios de propriedade industrial. E no nosso escritório, além da concessão lá de direitos de propriedade industrial, a gente trabalha também com o registro dos contratos de tecnologia, contratos que envolvem direitos de propriedade industrial e transferência de tecnologia de um modo geral, que é de onde eu venho. Né? Então, assim, de repente, se daqui um pouco você perguntar para mim se alguma solução, como a gente conversou aqui, é capaz que dê patente, eu posso só dar palpite, eu não tenho certeza. Ok? Mais palpite a gente pode dar. Então, voltando, então o INPI Negócio ele é um serviço público, como eu estava chamando a atenção, de orientação em contratos, que envolvem direitos de propriedade industrial, transferência de tecnologia e serviços de assistência técnica e científica, e também as franquias empresariais. Ok? Ele se trata de esclarecimento sobre os aspectos relacionados aos negócios com marcas, patentes, desenhos industriais. Veja, negócios e know-how, com base em normas e procedimentos em vigor e com base na experiência de quem analisa e lida com o contrato cotidianamente. Aqui na parte da manhã, o professor da agência USP, o professor Vanderlei, ele chamou a atenção, vocês notaram que ele tem 1000 patentes ali, que ele não consegue, ou não foi possível, enfim, não se reuniram as condições suficientes para fazer com que aqueles direitos de propriedade industrial
se transformassem em novos produtos e processos. Esta temática é pertinente a esta discussão. Ok? Então, a ideia aqui foi conseguir desenvolver, criar um serviço público para essas empresas, para as micro e pequenas empresas, relacionadas a esses contratos, que são contratos de propriedade industrial e transferência de tecnologia. Okay? O objetivo, e aqui a gente alcança um ponto importante assim, desta discussão, é fazer com que haja difusão das melhores práticas contratuais, usando aqui as palavras do professor Mangabeira na parte da manhã, né? É sair do pré-fordismo rumo ao pós-fordismo, né? Que seria, para a gente, significa a difusão das melhores práticas contratuais, né? As práticas contratuais envolvendo direitos de propriedade industrial no Brasil, principalmente com as pequenas e médias empresas, são práticas, vamos dizer assim, relativamente, talvez possa usar a palavra grosseira ou simplista, ou pelo menos a gente pode assegurar que não explora o potencial que os negócios que envolvem direitos de propriedade industrial podem alcançar. Okay? Isso envolve prática contratual. Só um detalhe, né, aqui chamando a atenção de um ponto também, a gente está falando de contrato, né? Um contrato cujo objeto do contrato é tecnologia, por exemplo, uma patente. É um direito de propriedade industrial, por exemplo, uma marca, um desenho industrial, um software, né? Esses são elementos que esses direitos, eles são intangíveis. Você não consegue, né, o que é um direito de propriedade industrial? Não é aquele título lá, quer dizer, ele é intangível, é diferente de uma máquina, um equipamento, tanto que é chamado capital imaterial, para quem estuda isso aí nos cursos, vocês devem ter ouvido, capital intangível. O contrato é o elemento fundamental a partir do qual os negócios com esses ativos intangíveis, eles são realizados. Okay? É por isso que eles são importantes. Então, a gente acha que difundir as melhores práticas contratuais é importante para o desenvolvimento do mercado de tecnologia, consequentemente, é um elemento importante para a indução das inovações, né? Inovações principalmente de base tecnológica. Então, difusão das melhores práticas, fazer com que o mercado de tecnologia seja mais acessível. Também, logo depois da apresentação, eu tive a oportunidade ali de fazer uma pergunta lá para o professor Mangabeira, como é que ele enxergava essa questão do desenvolvimento das instituições para fazer com que os serviços públicos, por exemplo, alcancem as pequenas e médias empresas, vamos dizer assim, com escala, com robustez, enfim. Em outras palavras, como é que a gente faz com que um mercado como esse, um mercado de tecnologia, seja mais acessível para essas empresas, que lidam na prática com restrições de recursos, mas também com restrições de competência, enfim, como toda a literatura sugere aí, para vocês que são estudantes e conhecem. Né? Então é isso, difundir melhor prática, facilitar o acesso ao mercado de tecnologia, promover a gestão dos ativos intangíveis para a competitividade e para a inovação, e já articular os sistemas regionais de inovação, que a gente acha que isso é uma coisa importante, né? Já apareceu hoje aqui na discussão, o Brasil é muito grande, são realidades muito diferentes, os sistemas econômicos, eles têm características e peculiaridades distintas, então não é possível você desconsiderar isso quando você está pensando em política pública e em serviço público. E se a gente quer fazer esse sistema funcionar mais e melhor, eu tenho que considerar sempre a diversidade e as características regionais, locais, etc. Então, isso é uma ambição desse serviço, ajudar a produzir informação, ou desse piloto, pelo menos, ajudar a produzir informação de como é que a gente faz isso acontecer aqui. E o aqui é no Brasil, né? Muito bem. Bom, quais são as características desse serviço, né? O que ele tem de particular? Veja, não é uma coisa como essa que nós estamos fazendo aqui, em que nós estamos discutindo e tratando de questões gerais. A ideia é que sejam basicamente questões específicas. Por exemplo, quando a gente esteve lá na BIT,
a gente fez uma discussão geral sobre como é que era o sistema envolvendo contratos lá com marcas e desenhos industriais, que é muito importante. A partir daquilo, houve uma porção de demandas e discussões a partir de problemas específicos, casos particulares. É disto que a gente está falando, porque as empresas, elas têm problemas específicos. Claro que a gente sabe que esses problemas se repetem, mas cada problema, no limite, é um problema para essas empresas em que precisa ser tratado a partir da característica, da configuração específica daquele agente, daquela empresa naquele contexto. Então, ele tem esse viés que é específico. Em outras palavras, a gente está aqui para tentar, de alguma maneira, ajudar você no seu problema, né? São serviços sempre organizados com parceiros locais. Vocês já devem ter ouvido isso por aí, mas alcançar serviço público, fazer serviço público de massa no Brasil é sempre muito difícil, porque as organizações não têm capilaridade. Então, parece que cooperar é uma escolha, mas não é, professor, senão a gente não chega, não dá para chegar lá. Você precisa cooperar como condição para você prestar serviço, você não consegue atingir. Então, ele sempre foi organizado com parceiros locais. E os parceiros também são distintos. Em algum lugar lá fez mais sentido trabalhar com o SEBRAE, num outro lugar fez mais sentido trabalhar, por exemplo, com a Federação da Indústria, com outro, com a Associação Comercial, que é a questão das dinâmicas locais que são diferentes, que precisam ser consideradas, né? Isso, na verdade, basicamente são pequenas reuniões pequenas mesmo, daqui a um pouco a gente vai ver, pequenas reuniões entre os analistas de contrato lá do NPI e os interessados em falar sobre esses contratos. Nós organizamos isso por categorias contratuais. Há modalidades de contratos específicas para cada um dos direitos de propriedade industrial. Ou seja, há uma modalidade licenciamento de patente que lida com a patente, licenciamento de marca que lida com marca, franquia, serviço de assistência técnica, know-how, são negócios com características específicas a partir da configuração desse direito, a forma pela qual ele está constituído, né? Então, a gente organizou esses encontros a partir de categorias contratuais. A gente não cobrou retribuição por isso. Para quem já operou o sistema de direitos no Brasil, você tem que pagar uma taxa de retribuição lá, né? Ele é isento. A participação dos usuários, né, era um piloto, dependia de inscrição, e a gente tinha assim, a prerrogativa de definir quem ia ser atendido a partir de algum critério de priorização, porque é um piloto, né, para a gente aprender a prestar esse tipo de serviço. Bom, então o público prioritário são as pequenas e médias empresas. A gente também queria conversar mais e melhor com os NITs, a gente sempre conversou, vem conversando com os NITs lá no NPI. Bom, todo mundo, né, tem conversado com os NITs, mas a partir de casos e situações específicas de tecnologias, né, tratar de questões particulares. E os agentes de propriedade industrial, porque muitas vezes, esse é um dado que apareceu, eu não pus, mas muitas vezes esses negócios não são tratados diretamente pelo empreendedor. Ele contrata um agente, alguém para fazer aquilo para ele. E assim, capacitar e discutir com esse outro alguém também é importante para o empreendedor. A gente atendeu diretamente o empresário, o número só foi 50%. Os outros 50% eram outras pessoas, inclusive filho, primo, amigo, assim, apareceu um... Eu só não vi sogra lá, mas foi quase todo mundo. Sogra não pode falar. Tá, então, era esse público-alvo aqui. Quem a gente estava procurando conversar era um público bastante específico, restrito, não é? Que assim, é a situação em que esse empresário ou essa empresa estava numa situação de elaborar um contrato ou então um processo de mudança ou revisão de contrato. É que no limite sempre havia uma questão de oportunidade ou de risco nesse negócio envolvendo direito de propriedade industrial. Deixa eu dar um exemplo. Eu vou licenciar uma marca de alguém, eu vou aderir a uma franquia de alguém, ou então eu vou franquear o meu negócio, ou eu tenho uma marca que eu quero licenciar, eu tenho uma patente engavetada que eu quero que ela seja licenciada, ou eu quero licenciar uma patente e coisas desse tipo. Eu tenho uma tecnologia que não é protegida por nenhum direito de propriedade industrial. Dá para eu fazer um negócio com ela? É possível? Então, são coisas assim. Essa situação em que há
o direito de propriedade industrial ele está na eminência de se transformar num negócio. Isso acontece nessa fase, em que você está elaborando um contrato, na verdade negociando um contrato, ou você está alterando os termos de um contrato. Tá? A gente também se preocupou em atender quem tinha interesse lá em conhecer o serviço do NPI de registro de contratos, né, que é de onde a gente também priorizou. Muito bem. Aí, então, a gente fez esse piloto, ele foi feito ao longo de 2013, foram 10 eventos que a gente fez. A gente, propositadamente, não fez São Paulo e não fez Rio, ainda que o NPI estivesse lá no Rio, está lá no Rio. A gente não fez, a gente fez aqui, em outros lugares, porque a gente sempre achou que se a gente resolvesse os outros lugares, entendesse como resolvia nos outros lugares, seria mais fácil nos grandes centros urbanos e aonde há mais concentração. Mas também há uma outra justificativa, né? Trabalhar coisas como essa, por exemplo, em São Paulo e no Rio, requer uma outra forma de abordagem, assim, né? É um outro jeito de trabalhar com esse empreendedor, com essa empresa. A gente não sabe se o melhor caminho são os caminhos institucionais formais, assim, institucionalizados como o SEBRAE, talvez a Poli seja um caminho. A gente precisa entender coisas assim, como é que a gente alcança as incubadoras, o movimento de incubadoras no Sudeste é muito importante, muito rico, como é que a gente trabalha nesses ambientes, digamos assim, mais desenvolvidos, talvez seja uma outra abordagem. Então, a gente se procurou entender as margens primeiro, né? Então, a gente fez esses 10 eventos, né? A gente fez esses eventos focando marca e franquia, depois no outro patente e know-how, né? Só para lembrar aqui, para quem não sabe, know-how é todo o conhecimento que acabou não sendo protegido por patente, porque o seu detentor não quis que fosse patente, ou então porque ele achou que era mais negócio do ponto de vista da apropriação econômica daquela solução, não revelar publicamente, manter em segredo aquela solução. E marca e franquia, vocês creio que conheçam. Então, a gente fez aqui um total de 87 atendimentos em operações cooperadas. A gente garantiu a confidencialidade nesses atendimentos e as reuniões foram rigorosamente de 45 minutos, né? Ou seja, eram encontros muito rápidos. Só um pouquinho do histórico desse formato é que, assim, como eu já disse, o NPI ele está lá no Rio. E a gente recebe as empresas que estão em fase de negociação de contrato ou elaboração de contrato desde quando o NPI foi criado, desde 1970. Vamos dizer assim, as grandes empresas e as empresas multinacionais conhecem lá o NPI, conhecem a área de contratos, nós conhecemos as empresas, então eles são os usuários, talvez possa dizer os habituês, né? Eles sabem bem como é que funciona. E há uma condição para que eles vão lá, é que haja confidencialidade no tratamento, na discussão dos contratos, porque, na verdade, são reveladas as estratégias de negócio. Isso é muito importante para eles vivem querendo ir lá discutir. Foi daí que nasceu a ideia. Bom, isso deve ser importante para todo mundo, só que a gente precisa criar um formato que seja acessível para esse grupo de empresas. É daí que veio a história do piloto. E essas reuniões lá com as empresas também costumam ser muito rápidas, né? São reuniões focadas em questões bastante específicas. Então, a gente tentou replicar o modelo, considerando a particularidade das pequenas e médias empresas, considerando que elas não podem ir para lá, né? Então, talvez a gente que tenha que ir para lá. Foi isso que a gente fez. Aí o perfil das empresas, vejam, né? O foco é pequena e média empresa. A gente tem quase metade de quem a gente atendeu até 5 funcionários. Se você juntar isso aqui, até 25, dá 3/4, dá 75% das empresas tinham até 25. Mas olha que apareceram as médias empresas como um grupo importante. A gente já há na literatura algumas relações mais ou menos consolidadas com isso, né? Tratando o tamanho de empresa com direito de propriedade industrial. A gente sabe que as empresas, à medida que elas crescem, a propensão a elas terem direitos de propriedade industrial e administrarem o seu portfólio de direito de propriedade industrial tende a aumentar. A gente também sabe que há uma relação entre exportação e direito de propriedade industrial, né? A probabilidade de você
ter direito de propriedade industrial e gerir direito de propriedade industrial é tanto maior quanto maior a exportação. Mas veja, elas basicamente não são exportadoras, né? São empresas de pequeno porte. Esse é o perfil de quem a gente atendeu nesse piloto, né? E aí a questão ainda dos temas de interesse e a existência ou não de direitos de propriedade industrial. Veja que a maior parte dessas empresas, elas não tinham direitos de propriedade industrial. O que, na verdade, tem aqui de bastante surpreendente, a gente gastou um tempo tentando entender isso, é esse mundo do software aqui. A gente achou que ia ter um monte de gente de software querendo discutir, compreender, tratar como é que se lida com contratos que envolvem direitos de propriedade industrial, negócios envolvendo direitos de propriedade industrial, porque existe um movimento importante de software no Brasil, né? Por exemplo, lá em Florianópolis, tem vários lugares, né? Em Brasília tem isso, tem forte também, por exemplo, em Salvador, tem o Porto Digital, né? Recife, um monte de gente, mas assim, não aconteceu muito, esse foi o surpreendente, né? Mas as empresas estavam interessadas, assim, mesmo não tendo direitos de propriedade industrial, elas queriam lá entender. E também surpreendeu o tema de maior interesse, patentes. A gente, quando saiu e montou lá o questionário, a gente achou que seria a marca disparada. A marca é o principal ativo de propriedade industrial no Brasil, é o ativo mais usado, né? As empresas, de um modo geral, se preocupam bastante com a proteção e gestão da sua marca, né, Cristiano? Mas tem os outros direitos de propriedade industrial, mas quem passou na frente aqui foi patentes, foi quem apareceu mais, né, nesse serviço. O interesse pelo serviço. O know-how também, né, a gente pede pouca patente no Brasil, né? É bastante limitado o número de requerentes nacionais de patente. Então, essa ideia do know-how aqui são pessoas que têm soluções e têm a oportunidade de fazer algum tipo de negócio com elas e queriam entender como é que é um contrato de know-how, quais são as cláusulas típicas, o que é importante ser negociado e assim por diante. Aí a avaliação final, né, a gente prestou esse tipo de serviço porque a gente conhece os contratos, a gente tem uma ideia do que são boas cláusulas, das cláusulas que tipicamente geram problemas, cláusulas que devem ser objeto de negociação mais profunda, porque elas inibem ou podem inibir ou ampliar as possibilidades de exploração daquela tecnologia, comportamento oportunista por parte do agente, tipicamente de quem detém a solução, enfim. A gente conhece, pela experiência da prática de análise e discussão, os problemas típicos. Então, a gente deu certo, assim. A gente fez, depois desse piloto, a gente fez uma avaliação que a gente tomou alguns cuidados. Foi uma avaliação confidencial que poderia ser feita voluntariamente, né? E a gente discutiu bastante lá e resolveu mandar a avaliação no dia seguinte, não para pegar a fotografia do momento, mas para pegar a fotografia do outro dia, quando alguma coisa se consolida, e fala, não, aquilo serviu, ou aquilo não serviu, ou às vezes alguma coisa que você não deu conta e depois ficou importante, a gente tentou, porque a gente estava querendo entender se este tipo de coisa agregava de verdade algum valor para essas empresas. A gente sabia que para as grandes empresas agregava, né? Então, deu certo, eles gostaram, assim, 93% gostaram lá da forma como a gente tratou as questões. Olha, a gente tratou igualzinho como trata com empresa grande, nesse ponto foi igual. A utilidade das recomendações, a satisfação, né? Facilidade no formulário, já caiu um pouco. E o tempo de atendimento foi o pior, né? Mas ainda alto. Bom, mas também, né? Foram 45 minutos. Enfim, então deu tudo certo. E aí o que a gente traz, né, como questão para a discussão nesse nosso seminário, inclusive provocando aqui o professor Amato, porque a gente descobriu que a gente precisa aprender umas outras coisas para conseguir escalar esse serviço, né, para ampliar esse serviço. Um deles já até apareceu, engraçado, aqui na parte da manhã, parte dessas coisas discutidas, né, é preciso ter, de verdade, uma articulação institucional voltada, de fato, para a prestação desse tipo de serviço para esse grupo. Como ele falou, né, foi interessante, que ele falou que assim, né,
os políticos e as políticas dão algum tipo de satisfação para esse grupo de empresa, mas do ponto de vista prático, não há uma organização sistemática de serviços para essas empresas, com exceção de Sebrae e coisas do tipo. Assim. As outras organizações não estruturam operação para esse grupo, estruturar de verdade. Né? Isso depende de articulação, porque nenhuma instituição vai conseguir fazer isso sozinha. Então, aqui você precisa cooperar para conseguir produzir de fato. Não há outra alternativa, não tem. Não. E uma questão que apareceu, isso foi surpreendente, digamos assim, lá para a gente que fez essa pesquisa, a carência de verdade que existe, de conhecimento, em relação a modelos de negócio que empregam direitos de propriedade industrial. Porque, assim, na prática funciona assim, para você de verdade discutir um contrato, é preciso que um modelo de negócio já esteja bastante consolidado e claro. E não há muita experiência e conhecimento, e de verdade, assim, por exemplo, pesquisa, reunião de casos, em que o modelo de negócio ele é estruturado a partir dos direitos de propriedade industrial. Então, veja, você não tinha muita referência para dar para as pessoas e não tem informação organizada, estruturada para isso. No limite, assim, professor, eu não tinha um bloquinho ou um caderninho com uma porção de casos interessantes e importantes envolvendo direitos de propriedade industrial num contexto de pequenos negócios. Então, você não tem referência de elaboração de modelo de negócio para dar. Então, isso é uma carência. Eu acho que a gente precisa produzir isso para que a gente consiga, por exemplo, fazer com que esses negócios envolvendo direitos de propriedade industrial aumente. Lembra que o professor falou na parte da manhã, ele tem 1000 patentes lá, engavetadas, e aí afora. Mas é preciso ter algum tipo de modelo de negócio para fazer com que elas se transformem de verdade em novos produtos e novos produtos, serviços e novos processos. Então é isso. Essa é a ideia que eu queria deixar aqui para o professor. Vamos ver se a gente consegue conversar um pouco disso depois com mais calma. Tá bem, gente? Obrigado aqui, eu sigo à disposição para conversar com vocês. Tá bom, professor? Obrigado. Bom, após aqui o recado do Mauro Catarino em relação a essa questão que às vezes não é muito bem cuidada, né, ou até, na maioria dos casos, desprezada, né, do ponto de vista do modelo de negócio das empresas, principalmente das empresas de menor porte, né, pequena, média ou microempresa, eu gostaria de saber se alguém tem alguma questão endereçada aqui ao Mauro, especificamente em relação à apresentação dele, antes de passar a palavra aqui ao Frederico Bernardo, que falará um pouco da experiência da indústria, concretamente os problemas vivenciados aí na pele pela indústria, um setor, como já comentei, um setor importante da indústria brasileira. Então, eu abro a palavra ali, tem uma questão, Álvaro, microfone lá, colega lá. Se identifique, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou o Edson, da PH Fit. Nós somos uma empresa têxtil da região de Campinas, né? Uhum. Trabalhamos lá com a BIT, né? Então, e com a Apex muito também. Bom. E nós temos vários projetos de inovação acontecendo dentro da empresa. Um deles, ele não é um projeto de um produto, mas ele é um modelo de negócio diferente. Existe alguma forma de se proteger esse modelo de negócio que não seja uma patente de produto, não seja uma marca, mas assim um conceito de um negócio? Bom, todo tipo de conhecimento, toda a criatividade, tudo que é criado, aquilo como é que é, tem uma expressão, já eu me lembro, tudo que é fruto da criatividade humana, ela é objeto de proteção de direito de autor, toda, sem exceção. Se você criou um modelo de negócio, se você criou um conceito, alguma coisa assim, você é o autor disso, né? Então, há sempre essa proteção. Todo produto do intelecto, é essa palavra, né? Todo produto do intelecto humano, ele tem a proteção de direito de autor.
toda. Então, nesse ponto, você tem o direito. Agora, a legislação em relação à propriedade industrial, ela estabelece critérios para se conceder direitos de propriedade industrial, né? Para que você consiga ter um direito de propriedade industrial, por exemplo, uma patente, é preciso que você consiga, a partir deste modelo, associar diretamente a uma solução que cria um produto ou que mude um processo existente. Não há direito de propriedade industrial no Brasil previsto pela lei para conceito. Então, por direito de propriedade industrial, você não consegue se proteger, mas você consegue, você tem a proteção do direito de autor. Tá? A questão prática é que, num contexto de negócio, é que você não consegue evitar, inibir, impedir, para usar a palavra precisa, impedir terceiros de usarem o seu conceito, que é mais ou menos assim. Vamos pegar a apresentação que o professor fez hoje na parte da manhã. Eu gostei daquele modelo do, como é que dá o salto do pré-Fordismo para ir para o pós-Fordismo. Achei interessante, lá tal tudo. Veja, eu posso incorporar nas minhas apresentações e lá nas discussões que a gente faz, eu posso, mas eu tenho que citar o autor. É assim que funciona o direito. O professor não consegue me impedir de usar aquilo. Sim. Essa é uma característica do direito de autor. Mas eu tenho que citar, é um pouco igual. Esse tipo de modelo de negócio, a gente não tem proteção no Brasil de propriedade industrial. Tá. Não sei se isso é bom ou ruim, tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é que assim, você não consegue se apropriar individualmente dele. Se apropriar, literalmente, se apropriar. Isso. Mas o lado bom disso é que é o seguinte, se você tem uma coisa boa, que foi criado um modelo novo, todo mundo vai fazer igual, isso é bom para a sociedade. É bom para a sociedade que os melhores processos, os melhores conceitos sejam difundidos, ainda que eventualmente isso não seja bom individualmente. Só para jogar um pouquinho de lenha na fogueira aí na discussão, é claro, do ponto de vista do empresário, da empresa individualmente, não é bom, né, que alguém copie. Mas, do ponto de vista do dinamismo do sistema como um todo, né, daquilo lá que... eu acho que ele já é avô, né, da história da inovação, né, o Schumpeter, não é mais pai, né, a gente já fala dele há muito tempo, então, esse economista que é uma referência sempre quando se fala em inovação, que é o austríaco Schumpeter, que a inovação é um processo permanente de mudança, não é? Então, a hora que o seu concorrente está copiando, o que a sociedade espera do empresário é que ele já tenha uma inovação na gaveta já colocando na frente, para que o seu concorrente corra atrás, que ele corra atrás, né? Então, em qualquer ramo, seja no setor, né, têxtil, confecções, no setor couro calçadista, no setor eletroeletrônico, no setor da indústria automobilística, qualquer que seja a indústria, o que se espera da empresa é que ela seja inovadora não uma vez, mas permanentemente. Agora, claro, por outro lado, se não há o mínimo de proteção, ela acaba a própria ausência de uma proteção em termos de propriedade intelectual e de patente acaba também desestimulando o empresário, tá certo? Né? Ok, obrigado. Mais uma pergunta ali, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Daniel, eu sou do BNDES. Pois não, Daniel. Eu queria fazer uma pergunta sobre a escalabilidade, né, que você mencionou, mas eu queria antes só fazer um esclarecimento que foi mencionado na parte da manhã, né, o professor Mangabeira mencionou sobre o BNDES, né, e os desafios que a gente tem para atender micro, pequenas e médias empresas, né. Então, assim, de uns 6 a 8 anos para cá, o BNDES tem feito um esforço grande para tentar chegar mais próximo das micro, pequenas e médias empresas, e tem algumas informações até que geralmente não aparecem na mídia de forma geral, mas o ano passado, por exemplo, em 2013, foram feitas quase 1.200.000 operações de financiamento, né? E desse total de operações, 97% delas, em quantidade, foram feitas com micro, pequenas e médias empresas. Então, isso abrangeu mais ou menos 300 mil empresas, pequenas e médias empresas, né? Isso representou, em termos de desembolso do BNDES, ano passado, que o total foi 190 bilhões de reais de desembolso. 1/3 desse valor foi para micro, pequenas e médias empresas. Claro que o valor é menor, apesar de ser 97%, porque o ticket médio de cada operação é menor, né?
Então, assim, um exemplo desses anos de alguns produtos que foram lançados, por exemplo, o cartão BNDES, que os empresários conhecem bem, foi justamente uma forma de dar um cartão com crédito pré-aprovado, e ele consegue fazer essas compras pelo próprio site, de forma mais ágil. Esse ano, por exemplo, o BNDES lançou a MPME Inovadora, que é também de forma indireta os empresários conseguirem recursos para a inovação, né? E aí eu queria chegar na minha pergunta, né? Porque o BNDES só conseguiu, nesses anos, ter mais capilaridade e conseguir chegar nesse número de quase 1 milhão de operações com MPMEs no ano passado, por causa dos bancos comerciais das agências de fomento estaduais. Aqui em São Paulo, por exemplo, a Desenvolve São Paulo é um grande parceiro do BNDES. Então, o BNDES fica no Rio, são 2.000 e poucos funcionários, não teria como atender toda a indústria de forma satisfatória, né? Então, foi muito importante a parceria com os bancos privados, que eles repassam, e as agências de fomento, que eles repassam o recurso do BNDES. Então, o cartão BNDES mesmo é um crédito pré-aprovado pelos bancos comerciais e é um fundo do BNDES, né? A minha pergunta é a seguinte: seria viável para o INPI fazer parcerias com os escritórios de patentes das universidades? Eu sei que ainda existem poucos no Brasil, eu sei que São Paulo está bem mais avançado nesse aspecto que outros estados, mas seria possível essa parceria? Porque eu acho que você conseguiria atingir o Brasil inteiro e ter mais capilaridade. Até que ponto o escritório de patente das universidades consegue ir, até onde vai o INPI, de que forma poderia ser trabalhado em conjunto? Tem uma coisa dessa relação do INPI com os escritórios de patente, já chamando a atenção num ponto da sua questão, que ela aconteceu e a literatura só agora começou, digamos assim, a apontar aí, que é assim: o INPI esteve muito próximo dos escritórios de patente do Brasil inteiro desde a Lei da Inovação. A gente capacitou, a gente que eu digo porque eu trabalhei muito nisso também, porque a gente precisou capacitar todos os NITs do Brasil em relação a como é que faz gestão de propriedade intelectual. Não sei, alguém fez algum curso aqui do INPI? Olha lá. Não tem. A gente... Então, assim, a gente é muito próximo dos NITs. Tem vários dados interessantes nisso. A gente passou a participação entre os requerentes nacionais de patentes de 5% para 30% em 8 anos, assim. Então, a gente estou querendo dizer o seguinte: a gente trabalha e sabe trabalhar com os NITs, a gente já vem fazendo isso. Mas é interessante que, assim, é só agora que está se acordando para um pouco dessa discussão, que, assim, bom, ok, afinal, entendemos que é preciso proteger o conhecimento para eu ampliar as possibilidades de gestão do conhecimento. Eu preciso proteger para ter os instrumentos de gestão. Um deles, inclusive, é esse: eu licencio a título de 1%, R$1, eu dou mais tal. Beleza. Mas fazer um negócio com a propriedade intelectual, a gente ainda não sabe direito, porque assim não depende só do escritório dos NITs. Depende também de capacitar o cara que vai receber aquela patente. Que tipo de negócio você pode fazer, o que é possível de ser feito para você ter maior probabilidade de sucesso da exploração dessa inovação. Então, vamos dizer assim, o resto do que tem que ser feito não depende apenas ou tão somente do INPI, por exemplo, dos NITs. Depende do outro. E aí que fica mais complicado. Esse outro é a empresa. Que assim, é muito relativamente pobre as possibilidades de negócio que os empresários associam com o direito de propriedade industrial. Então, a gente já está junto com os NITs. É que a outra parte depende de envolver mais alguém. E esse mais alguém aqui é o mais alguéms, que não é um só. Tá? Mas a gente está junto, a gente participa e a gente trabalha bem. A gente tem convênio com todos os NITs do Brasil, todos. Ih, rapaz, eu não sei. Até porque tem universidade que tem mais de um, né? Não sei.